alla mattina, appena alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Oh mamma mia, Greve geral! Greve geral! Greve geral! Greve geral! Companheiro, amanhã é o dia da greve geral contra os pacotes, pacotinhos e pacotões que todo dia jogam na cabeça da gente, companheiro. Amanhã todo mundo parado, trabalhador do norte, do sul, do leste e do oeste, todo mundo de braços cruzados e o patrão dentro da fábrica, sozinho, irritado. É isso ou não é, companheiro? É a greve geral ou não é? Amanhã todo mundo parado. Muito obrigado, companheiro. E até amanhã na greve geral. É, pelo jeitão do pessoal, na hora que entregamos os panfletos, a greve vai ser boa amanhã. Pô, esse governo vai ver que é uma greve geral. Ele vai parar de soltar pacote na nossa cabeça um atrás do outro. Juventude sonhadora, viu? Marquinho acha que por causa da greve geral vai mudar tudo da noite pro dia. Ah, tava demorando. O grande intelectual dos pobres chegou. Ô Duarte, como é que você pode dizer se muda ou se não muda? Se no Brasil nunca teve uma greve geral, como vai ser a de amanhã? Santa ignorância! Ele acha que nunca teve uma greve geral no Brasil. É, gente. Eu acho que vocês precisam de estudar um pouco sobre a história do Brasil. Claro. E por falar nisso, hoje à noite é aniversário do velho Ângelo, grande amigo meu, e que é um monumento histórico sobre a história do sindicato desse país. Vocês não querem ir lá comigo? Nada como ter um amigo importante aí. Até o amigo dele é monumento histórico. Oh. Mas é uma boa ideia, viu? Seu Ângelo é gente finíssima. Pode ensinar muita coisa pra gente da experiência dele, né? Eu topo, porque eu gosto muito de ouvir essas coisas e gosto de uma cervejinha. Então vamos lá. E a dona Ana também, rapaz. Vai, pão de queijo. Já na época da escravidão se fazia greve. A primeira de que tem notícia foi feita pelos gráficos de 3 jornais do Rio de Janeiro, dividindo aumento de salário. Isso foi por volta de 1858, se não me falha a memória. E a greve geral, seu Ângelo? Houve grandes greves desde o final do século passado, mas eram greves de uma cidade só, como aconteceu uma vez em Santos, em 1897, se não me engano. No ano seguinte, outra no Rio de Janeiro, e uma nova em 1903 e por aí afora. Parece que em 1906 teve uma grande greve que tomou conta de todo o estado, né? Isso mesmo. Ela foi iniciada pelos ferroviários em Jundiaí, no estado de São Paulo, contra a demissão de um companheiro. E ela cresceu muito e teve adesão de várias categorias pelo resto do estado. Seu Ângelo, na época da escravidão já havia sindicato no Brasil? Não, Pedro. Os primeiros sindicatos começaram a aparecer no final do século passado, há mais de 90 anos atrás. Mas antes dos sindicatos, já os trabalhadores procuravam se organizar através das associações de socorro mútuo. O que é isso, seu Ângelo? Como o próprio nome diz,
Eram associações formadas pelos trabalhadores com a finalidade de socorrer os companheiros nos casos de doenças, de acidentes, de mortes, chegando mesmo a ajudar na briga se fosse preciso. Depois vieram as ligas de resistência. Você já deve ter ouvido falar. Essas ligas se propunham organizar os trabalhadores nas lutas contra os patrões, resistência mesmo, não é? E foram evoluindo em sindicatos, brigando, chegando mesmo a brigar por melhores salários, melhores condições de trabalho e outras coisas mais. Inclusive, a primeira central operária brasileira, também chamada COB, foi fundada com a participação dessas ligas. Puxa, deixa aqui uma central sindical nessa época. O que será? Luísa, minha neta. Oi, vô. Tudo bom? Parabéns. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Quero apresentar a vocês Luísa, minha neta, bancária e também faz parte da diretoria do sindicato. Oi, gente, tudo bem? Oi. Legal. Senta, minha neta. Senta! O assunto aqui é sindicato. Agora mesmo estamos falando sobre a COB. COB, a nossa primeira central sindical. Fundada em E 1906. que, inclusive, realizou 3 grandes e importantes congressos. Que teve a participação de trabalhadores de várias regiões do país. E nesse período as greves eram muito frequentes, né? Um dia desses eu li uma pesquisa que apurou parte das greves desse período. E o historiador encontrou 400 greves registradas. Rapaz, eu imaginava que nessa época todo mundo vivia no campo, que não tinha nem fábrica no Brasil. É, Tonico. Mas o Brasil não era muito diferente do que você imagina, não. Por essa época, a maioria dos brasileiros ainda vivia no campo. A classe operária era pequena. Em 1907, o país tinha cerca de 20 milhões de habitantes. E entre eles, pouco mais de 150 mil eram trabalhadores urbanos concentrados em algumas capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife e cidades como Juiz de Fora. As indústrias tinham pouco peso na economia do país por essa época. A força econômica estava na agricultura. E era por isso que o país era governado por representantes dos grandes fazendeiros. E foi com lucros da exportação agrícola, principalmente de café, que começou a expandir a industrialização do país. As primeiras fábricas e oficinas implantadas produziam tecidos, alimentos, chapéus, entre outras coisas. Foi assim que surgiu a classe operária brasileira, composta principalmente de imigrantes europeus e seus descendentes. Para vocês terem ideia do peso dessa imigração, só no final do século passado chegaram cerca de 1 milhão de estrangeiros ao Brasil. E aí os negros ficaram de fora. Vejam só como são as coisas. Antes, o regime escravagista, eles sugaram o sangue do negro nas lavouras, na produção de açúcar, nas minas de ouro. Depois, acabou a escravidão, veio o trabalho assalariado. Aí, o capitalismo brasileiro preferiu a mão de obra estrangeira e deixou o negro em condições de semi-escravidão. Minha, senta aqui, deixa que eu mesmo sirvo. Hoje eu tenho aniversário. Fica aí que eu sirvo. Não. Nós fazemos questão que a senhora sempre aqui. Foi aqui, vô? Vamos nos servir, né? Mas, seu Ângelo, os senhores, quer dizer, o senhor e a dona Ana, vocês são imigrantes ou filhos de imigrantes? Eu vim da Espanha e ela veio da Itália. E vocês chegaram aqui quando, seu Anjo? Vamos lá, conta, Ana. Não, conta você, Ângelo.
Você foi diretor do sindicato, está mais habituado a falar sobre aquela época. Vamos lá, deixe disso. A Ana sempre foi uma grande lutadora. Nunca quis ser dirigente sindical, mas sempre foi uma mulher lutadora. Já acho que foi uma dessas greves que a gente se conheceu e namorou. Seu ano, tal qual eu e a Selmi. Vamos lá, Nona. Conta, vai. Bem, já que vocês querem, né? Deixa eu me lembrar. Quando nós chegamos da Itália, eu tinha o quê? Uns 7 anos de idade. Eu me lembro que nós descemos no Porto de Santos, lá por volta de 1913. E depois subimos a serra no trem dos ingleses. E chegamos em São Paulo, na imigração, na Rua Visconde de Parnaíba. Aquilo era uma verdadeira torre de Babel. Tinha italiano, espanhol, português, sírio-libanês e de todas as outras raças. Quase toda aquela gente seguia para as lavouras de café no interior do estado. E a gente tinha o mesmo destino. Só que a nossa sorte foi que um tio que morava aqui foi nos buscar. E como ele sabia como eram horríveis as condições de trabalho no campo, ele conseguiu enganar o pessoal do serviço de imigração e nós ficamos em São Paulo. Aí, meu pai, que era camponês na Itália, encontrou trabalho como ajudante de pedreiro e nós fomos morar num cortiço na Moca. E naqueles cortiços tinham 10 ou 20 quartos. E em cada quarto morava uma família. Dona Ana, e quando foi que a senhora começou a mexer com o sindicato? Desde criança. Quando eu comecei a trabalhar, eu já ajudava. Eu trabalhava numa tecelagem. E meu tio era sindicalista. Ele e os amigos dele me pediam para levar panfleto na porta da fábrica. E lá ia eu. A minha avó começou a trabalhar com 10 anos de idade. Que absurdo! Isso era comum? Comum? O que mais se encontrava nas tecelagens e nas outras fábricas eram crianças de 12, 10 anos e até menos. O que eu me lembro daquela época é que eu saía de casa às 5 horas da manhã, de segunda a sábado, e às vezes até nos domingos. Descia a rua do Oratório com aqueles vestidinhos de chita. E as fábricas, então, pareciam prisões. Tinha até guarda armado na porta. E lá dentro era aquela disciplina. Era comum mestre e contramestre darem bofetões nas aprendizes e até puxão de orelha. Além disso, tinha as multas. Muitos dos nossos companheiros perdiam 1/3 do seu salário com essas multas. E se vocês vissem como eram aquelas fábricas, então... mal iluminadas, cheiravam mal, úmidas, barulhentas. Muitos operários eram feridos nas máquinas. E nessas condições, é claro que muita gente morreu de tuberculose. Nós, as mulheres, tanto para variar, a gente fazia o mesmo trabalho dos homens, mas recebia muito menos. As crianças, então, tinham um salário bem mais reduzido. Nós não tínhamos férias, não tínhamos seguro, nada. A sede de lucro dos patrões não tinha limites. Foi assim que o Jafé, os Matarazzo, os Penteado fizeram a sua fortuna. E foi por isso que nós fizemos as greves. Que era uma barra, era. Mas parece que não mudou muita coisa daquele tempo pra cá não, dona Ana. Dona Ana, naquela época, as mulheres também faziam greves? Todo mundo fazia. Nona, fala daquela greve feita só por mulheres depois que um contramestre bateu numa operária. É mesmo. Essa ficou famosa. Foi numa tecelagem aqui em São Paulo, no princípio do século. Eu ainda nem tinha nascido, mas me contaram. Então foi assim.
Um contramestre bateu numa moça. Aí as operárias da fábrica entraram em greve na hora. Abandonaram a fábrica e voltaram para casa. Aí a polícia foi de casa em casa procurando pelos pais da moça, pressionando para que eles fizessem as moças voltarem ao trabalho. Mas mesmo assim elas não voltaram e ganharam a greve. E o contramestre foi despedido. Olha, meu amigo Duarte, eu não tô querendo ser chato, agora nenhuma das greves que se falou aqui até agora foi greve geral, como vai ser a de amanhã não, viu? Mas teve uma greve geral em 1917. O seu Ângelo pode confirmar. É verdade, seu Ângelo? Não foi uma greve geral de todo o país, mas foi a maior greve daquela época, paralisando praticamente todos os núcleos operários importantes do estado de São Paulo, com repercussão no Rio de Janeiro. Essa greve foi importantíssima porque, pela primeira vez, colocou frente a frente a classe operária e a classe dominante. Não só os patrões, mas também o governo teve que negociar com os operários. Essa greve teve início nas fábricas de tecidos dos bairros operários, da Moca e Ipiranga, em São Paulo. Os operários reivindicavam melhores salários, melhores condições de trabalho, respeito pelo seu direito de organização, jornada de 8 horas diárias. Bem, quando a greve começou a crescer, veio a força pública com sua tradicional violência e, ao reprimir uma manifestação, acabou matando o sapateiro anarquista Antônio Martinez. O enterro desse jovem operário foi emocionante. Milhares de pessoas lembrando. Foi marcado também por violentas manifestações contra a polícia. A partir daí foi organizado o Comitê de Defesa Proletária. Na sua liderança tinha socialistas e principalmente anarcossindicalistas. Então, a greve começou a receber cada vez mais adesões de operários da capital e do interior do estado. Poucos dias depois, estavam parados cerca de 70 mil operários. A cidade de São Paulo ficou inteiramente paralisada. Aí, os patrões tiveram de conceder o aumento salarial e prometeram não dispensar os grevistas. Eu também li que naquele ano houve outras greves importantes no Rio de Janeiro, em Recife e em outras cidades. Inclusive, eu queria... Ei, mas peraí, Duarte, eu agora proponho uma pausa para os nossos comerciais. É isso aí, uma cervejinha geladinha vai cair muito bem. Opa! E agora um brinde aos nossos velhos companheiros e todos os bravos do batalha. Opa! Viva seu Ângelo! Viva! Parabéns, seu Ângelo! Olha aí, você vê, você amou essa festinha. Senta aí. Vamos ver esse livro que eu ganhei. Minha filha só me dá livros, porque é uma coisa boa. Olha. Gostou, vó? Presentão. E falando nisso, aquela negociação da greve de 17 que a gente estava falando, foi a primeira que aconteceu, né? Sim, de fato. Essa foi a primeira negociação coletiva. Antes não havia. Era duro. Né? Os patrões se recusavam a reconhecer os sindicatos. Não existiam leis trabalhistas. Mas, vô, existiam algumas leis. Eram exceções, mas existiam. Quais? Por exemplo, antes mesmo de 1917, foram criadas algumas leis que estabeleciam condições mínimas de trabalho para o menor e certas condições de higiene nas fábricas.
Sim, foram criadas, mas os patrões não cumpriam. Essa é que é a verdade. Sabe o que eles diziam? Eles diziam que atender essas leis era o mesmo que sacrificar o desenvolvimento da indústria. E o governo não fazia nada. E a única maneira de forçar os patrões a conversar com a gente era fazer greve. Ah, quer dizer então que primeiro vocês paravam, para depois conversar. Era bem assim. Quando a gente tinha uma reivindicação, procurava o patrão, mas ele não recebia. Então não restava outra coisa para nós senão fazer a greve para ser ouvido. Vocês estão vendo que, depois de tudo isso, forçar os patrões a sentarem-se na mesa, conversar, negociar, reconhecer os sindicatos, foi uma grande vitória. Vejam bem a importância dessa greve de 1917. Foi através dessa greve que os patrões passaram a reconhecer que o trabalhador também era uma classe social, fazendo parte importante da sociedade. Tanto que o governador pediu para o presidente da República que apressasse o Código de Trabalho. Mas foi uma conquista que não veio logo. Foi preciso ainda muita briga. A verdade é que o acordo de 1917 foi desrespeitado poucos meses depois. Foi por isso que durante os anos de 1918 e 1919 continuou havendo muitas greves em várias cidades do país. Era uma época extraordinária. As greves eram impressionantes. A participação, a empolgação, a bravura dos trabalhadores era impressionante. Mas depois tudo terminou. De 1920 até a crise de 29 e a chamada Revolução de 30 com Getúlio Vargas, quase não teve greves fortes. Mas como, seu Ângelo, depois de tantas greves tão fortes e combativas, ficou tanto tempo assim? Como é que se explica isso? É daí uma coisa difícil de explicar. Eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que uma das causas é que as greves desse período eram espontâneas, né, isoladas umas das outras. O trabalho dos sindicatos em organizar greves por categorias profissionais estava muito avançado, mas é claro que não estava acabado, apesar da greve de 1917. E outra causa também é que naquele tempo não existia ainda nenhum partido político forte de classe. Né? Nós naquela época nos preocupávamos somente com os problemas sindicais. Só depois dessa triste experiência foi que eu percebi que nós temos que nos preocupar também com os problemas políticos do país. A repressão violenta também contribuiu muito para essa queda. Os movimentos operários daquela época assustaram muito os patrões, assustaram também o governo. Os patrões começaram a se reunir para discutir como acabar com as nossas lideranças. Foi a partir disso que eles organizaram os fichamentos e as listas negras. E foi também nesse período que eles formaram a sua primeira Fiesp, que se chamava Centro Patronal das Indústrias de Tecelagem de São Paulo. A própria criação desse centro foi uma prova de que os patrões sentiam necessidade de ter um maior controle social e ideológico sobre os operários. Uma coisa mais sutil que a repressão violenta. Criando, por exemplo, um sistema de prêmios para estimular a produtividade, a concorrência e a fidelidade dos operários. Mas sem abandonar a repressão violenta. Isso nunca. E a influência sobre o governo e a polícia. Aliás, o governo nessa época deportou muita gente. A repressão foi feia. Principalmente depois de 1922, quando a revolta dos tenentes contra a Velha República assustou o governo Arthur Bernardes. E decretou estado de sítio e aproveitou para reprimir mais ainda o movimento operário. A partir daí, até o ano de 1927, vivemos quase que numa ditadura. Mas, seu Ângelo,
Antes de 1922 não tinha repressão? É claro, tinha sim. Mas antes era uma repressão quando tinha greve e mobilização. Mas depois de 1922, a repressão era organizada e sistemática. Tem outra coisa, vó. No início da nossa conversa, vocês disseram que naquela época os operários eram a minoria da população. E eu acho que isso deve ter contribuído e muito para a desmobilização. E essa minoria aí queria virar a mesa, né? Ela primeiro tinha que se tornar a maioria. A gente tinha que estar preparado, no mínimo, para trazer para o nosso lado as outras partes da população que estavam insatisfeitas. E tinha também os trabalhadores do campo. Eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que vocês não vão concordar muito, mas eu estou ouvindo essa história toda e fico desanimada, porque naquela época era muito parecido com agora, né? Os trabalhadores lutavam, faziam greves, os patrões cediam um pouco e depois desrespeitavam tudo e os trabalhadores eram mandados embora e apanhavam. E a gente tinha que começar tudo de novo, né? Então eu fico pensando, será que vale a pena a gente fazer greve? Eu tenho todo o respeito pela sua preocupação. Mas a verdade é que se nós não tivéssemos feito greves, as coisas seriam bem piores. Vô e a avó já me contaram essa história muitas vezes. E juntando com a minha atuação lá no sindicato, eu fico com a certeza de que se não houvesse muita greve, mesmo com derrotas, as coisas estariam muito piores do que estão. Mas a gente tem que usar a cabeça. Além disso, eu acho que a greve não é o objetivo final. Nós temos é que conseguir mudar o nosso país. Essa discussão me deu uma curiosidade. Eu queria saber o que as correntes sindicais daquela época pensavam sobre a greve. As visões de cada um deles eram tão diferentes uma da outra. Ah, Duarte, se você tivesse vivido aquelas assembleias, era uma loucura. Cada briga, cada discussão. De um lado estavam aqueles que foram os principais organizadores e lideranças das greves deste período, que foram as correntes anarquistas que tinham maior presença, e também os socialistas e os comunistas. Apesar das divergências que poderiam ter entre si, eles viam a greve como um instrumento importante na organização da classe operária e na transformação da sociedade. Do outro lado, havia aquelas correntes que recebiam uma certa influência das elites políticas e econômicas, que eram os militantes do Centro Operário Católico. Esses eram normalmente contra a realização de qualquer greve. E o embrião do chamado trabalhismo, que só admitiam as greves em último caso. Agora, essas duas últimas tendências tinham um ponto em comum. Eles achavam que as greves não podiam se tornar instrumentos de mudança do sistema político e econômico. Companheiros, então amanhã cedo estaremos na porta da fábrica. Vamos à luta. Amanhã eu vou com vocês. La mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
ciao, ciao alla mattina, appena alzata, di risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti